difícil subir ao palco depois da Denise Fraga. Gente, como assim? Bom, eu sou Vera Iaconelli, eu sou psicanalista e estou numa missão inédita de ser mediadora de uma mesa. Nunca fiz isso, vocês vão me ajudar. E essa mesa traz um tema que me é muito caro. E a gente vai trabalhar um pouco o que será que a gente entende por nosso corpo. E a gente vai pensar qual a leitura que a gente faz dos outros corpos, né? A gente sabe como estamos condenados a uma existência dentro de um determinado corpo e como, infelizmente, a gente luta contra isso, não só na nossa relação com o nosso próprio corpo, mas na relação com os outros corpos. Como a gente demoniza, como a gente não considera quem nós somos do jeito que somos, como a gente se deixa levar por estigmas ligados à idade, ao formato do corpo, às deficiências, como a gente se bate nesse lugar. E para trazer esse tema e descobrir assim, como a gente pode enfrentar isso de um jeito mais legal, como a gente pode ser mais legal com a gente mesmo, menos autocrítico, menos crítico em relação ao outro, eu vou chamar para conversar comigo, improviso total, tudo que está escrito aqui eu não li, tá? Para subir aqui na mesa comigo, para essa conversa, a Jéssica Albino, que é jornalista. A diretora criativa e empreendedora Andresa Delgado. E a Maria Carvalhosa, estudante e curadora literária. Eu acho que ela vai sentar aí. E o café, né? É café que ele chama? Obrigada. E tem uma água. Maravilha. Senta, café. Bom, gente, o nosso corpo muda o tempo todo e a forma como as pessoas nos olham e nós nos olhamos nos fazem pensar quem somos, né? Então, eu queria perguntar, vocês estão me ouvindo? Andresa? Estão todos me ouvindo? Quando é que vocês começaram a se olhar no espelho, cada uma de vocês, e transformaram esse encontro com o espelho numa questão? Uma questão sobre o corpo próprio. A gente poderia começar, talvez, com a Andresa. Oi, boa tarde. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz estar entre mulheres tão potentes. Você fez a pergunta e eu fiquei pensando quando o corpo virou uma questão para mim. Acho que uma das primeiras coisas foi o cabelo, né? Eu estou de lace aqui, mas eu passei por transição capilar para parar de alisar o cabelo, né? Enquanto uma mulher negra, fazer as pazes com a sua imagem, com o seu cabelo, é um grande desafio. Porque acho que hoje, né, quantos anos depois, quase mais de 10 anos depois que eu fiz a transição capilar, a gente tem ótimos, incríveis exemplos. Eu gosto de animação, então estou sempre olhando a textura dos cabelos. E a gente tem ótimos exemplos, mas falar de 10 anos atrás ainda era um terror, né? Então, essa foi dos primeiros momentos que eu me vi tendo que confrontar o meu eu, o meu corpo, quando eu olhava no espelho. Jéssica. Bom, boa tarde, gente. Muito legal estar aqui, estou super feliz, estou super contente de dividir a mesa aqui também com mulheres tão, né, legais aqui, que podem somar tanto. Obrigada, TPM, pelo convite. Acho que essa experiência do corpo, eu acho que meu corpo foi invalidado antes de eu ter uma questão com ele. Então, tiveram uma questão antes de mim. Eu descobri que eu era uma criança gorda na escola, eu não tinha ideia que eu era uma criança gorda, e até então eu gostava muito do meu corpo, e eu achava que estava ali, era um corpo divertido, e me permitia fazer muitas coisas, mas quando eu fui impedida de brincar sob essa alegação com 4 anos na escola, e falaram, não, você não pode brincar porque você é
gorda. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu sou gorda. E aí eu entendi que ser uma criança gorda era um impeditivo para algumas atividades, entre elas brincar, que é uma atividade prazerosa. Então tiveram uma questão com o meu corpo antes que eu tivesse essa questão. Me disseram que era um corpo errado antes de eu mesma achar que pudesse ser um corpo errado. E eu passei uma vida, muito tempo da minha vida, achando que era um corpo inadequado e que eu tinha que adequar esse corpo para viver em sociedade. Até que um dia eu me questionei e falei, bom, mas não sou eu que tenho um problema. Eu gosto do meu corpo, eu gosto de mim assim. É a sociedade que tem um problema com ele. Então, a sociedade que lide com esse problema que ela tem. Porque eu vou existir assim, né? Me constranger não vai fazer com que eu tenha desejo de adequar o meu corpo ou que eu queira mudá-lo, né? Ele é uma ferramenta para eu viver no mundo e não uma ferramenta para eu agradar X ou Y, né? Ou a sociedade. E foi aí que essa chave virou. Mas eu passei muito tempo me sentindo e me achando inadequada pelo olhar do outro, assim, porque o outro me dizia que eu não podia existir nesse corpo. Foi meio que assim. Maria, o que serviu para você como esse feedback que vem do outro, que a gente está chamando aqui de espelho metaforicamente? Sim, bom, primeiro também dizer que é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada à Casa TPM. Incrível estar com a Andresa, com a Jéssica, com a Vera aqui. E não, eu fiquei pensando também, quando você fez a primeira parte da pergunta, tipo, o que você sente quando você se olha no espelho e quando você entrou em contato com esse corpo. E o meu corpo é um corpo que sofreu uma transformação muito radical física, mas também da forma como ele é lido socialmente quando eu tinha 13 anos. Que foi quando eu comecei a ficar cega. Eu passei por um monte de cirurgias e eu fiquei, enfim, cega por conta de um tratamento errado e erros médicos. E daí, eu me lembro da última vez que eu me olhei no espelho, foi logo depois que eu tinha voltado do hospital. E daí eu olhei pra minha cara e fiquei tipo, pô, cara, tô com cara de mais velha, de cansada. Mas enfim, e daí eu perdi essa referência. Então, eu não vejo a minha cara desde que eu tenho 13 anos de idade. E eu tive que meio me adaptar para entender como que eu poderia construir uma imagem que me agradasse a partir de referências que não eram mais visuais necessariamente. Como que eu poderia produzir algo que vai contra a forma como as pessoas começaram a me julgar por ser uma pessoa com deficiência. E... não sei, foi um processo que demorou muito, muito, muito tempo para eu poder começar a enxergar isso de alguma maneira positiva, assim, no mínimo, acho que uns, sei lá, 5 anos. E eu ainda não entendi muito bem, mas eu acho que... eu não sei, o que eu tendo a pensar que é importante, apesar de eu não conseguir ter muita noção de detalhe do meu corpo, da minha cara e tudo mais, é que é muito importante eu ter algum tipo de posicionamento no mundo a respeito da minha roupa, a respeito do jeito que eu falo, que desconstrua mesmo a forma como as pessoas querem me impor que eu seja só porque eu sou cega. Perfeito. Jéssica, a gente ouve tantos discursos sobre amor próprio e autoaceitação. Você questiona essa ideia, né, que o afeto seria o suficiente para lidar com isso. Como é que você pensa o lugar do afeto e da autoaceitação do outro nessa relação com a gente mesmo? Tá, quando eu falo isso, né, eu falo que a autoaceitação, né, a autoestima, o autoamor, ele é bom, mas até quanto, né, assim, até que página ele é bom? Porque eu vejo esse discurso sendo muito usado como uma muleta, sobretudo com corpos que são dissidentes ou com corpos que são oprimidos. Então, olham para uma pessoa gorda, para uma pessoa deficiente, para uma pessoa preta e falam, olha, mas você tem que se amar primeiro, né, você se ama e vai se amando. Um dia você vai encontrar alguém que te ama. Ou se ama primeiro. E aí isso passa a ser tudo. E essa pessoa ela não tem o direito de acessar o afeto de outra maneira, sem ser ela se amando, sem ser ela se olhando no espelho e falando, nossa, como é que eu sou muito foda. Porque ela é invisível pro olhar do outro, né? Ela não está dentro do padrão. E a gente sabe que o que é desejado é o que está dentro do padrão. Então, não estando no padrão, esse corpo raramente é desejado, raramente é celebrado, raramente é colocado num lugar de escolha, né? De tipo, olha, estou escolhendo ter afeto por
por você. E isso faz com que esses corpos sejam privados de afeto, né? Eu conheço muitas pessoas que nunca se relacionaram, que nunca deram um beijo, que nunca namoraram, que nunca tiveram uma troca genuína de afeto, mas que são obrigadas a lidar o tempo todo com esse discurso de mas você tem que se amar, poxa, você tem que se amar primeiro, como se esse autoamor fosse a única coisa que tivesse sobrado para essa pessoa. Tipo, olha, você se ama porque realmente ninguém mesmo vai te amar. Ou você muda seu corpo, isso quando é possível mudar, né? Por exemplo, uma pessoa gorda, subentende-se que ela poderia emagrecer, mas e uma pessoa deficiente? E uma pessoa, né, enfim, que não consegue ter uma mutação desse corpo, ela faz o quê? Ela se contenta? Ela vai ter só o autoamor? Ela nunca vai experimentar essa troca com outra pessoa? Então, é nesse lugar assim que eu faço esse questionamento. E eu acho que é importante a gente questionar, porque o tempo todo, se eu levantar uma bola de um discurso afetivo, a primeira coisa que vão dizer é: mas você tem que se amar primeiro, né, gata? Como se eu não me amasse, como se isso não fosse um processo, como se eu não passasse muitas horas do meu tempo me dedicando a me celebrar, já que, né, a gente sabe que, sendo um corpo dissidente, isso não acontece, ou acontece com pouca frequência por outra via. Então, é nesse lugar o questionamento. Não sei se parece que você fala mais do direito ao reconhecimento, né? Sim, e não sim. só de se alimentar com amor narcísico, você com o espelho, mas o direito ao reconhecimento. É muito Sim, legal. é se enxergar, né, pelo olhar do outro, assim, ter esse afeto, esse direito a esse afeto. Andresa, falar em afeto, você já disse que a sensação de pertencimento pode ajudar a virar o jogo na forma como meninas negras se reconhecem hoje. Hoje no Brasil, um país racista, né? Um país racializado nas relações. Fala um pouquinho disso pra gente. Hoje eu trabalho com quadrinhos, com filmes, séries, estou dentro do universo nerd geek, né, nos games, e é visível o efeito de você parar para assistir um filme na qual você não está no lugar enquanto uma mulher negra, enquanto uma minoria que está sendo violentada ou carregada de estereótipos, mas você está ali só existindo porque nós, pessoas não brancas, também somos nerds, né? E aí você vai assistir aquela obra e aí você se vê num lugar que putz, eu posso ser uma escritora, eu posso ser uma agente secreta, eu posso ser uma super-heroína, eu posso ser uma vilã. E isso trabalha o imaginário das pessoas. Cara, eu cresci assistindo desenho e participando desse universo, de certa forma, até eu ter... conseguir construir a ideia de que, não, beleza, realmente eu sou uma pessoa nerd, mas para isso acontecer, eu tive que ir procurar minhas próprias referências. Você imagina uma menina negra que cresce com pouca visibilidade dentro das produções, seja em animação, filme, série, nos games. Essa pessoa não existe porque ela não se vê. E a gente consome muito isso, né? A pandemia, por exemplo, foi quase um divisor, né? O que as pessoas ficaram fazendo quando elas não estavam trabalhando, né? Elas estavam consumindo audiovisual, elas estavam lendo. Então, esse poder da representação num filme... E aí eu falo, né, tem uma questão de representação, que ela é na frente da TV, na tela, mas ela também precisa ser nos bastidores, né? Quem são as pessoas que estão escrevendo os roteiros, porque isso garante, inclusive, que uma personagem não vá carregada de estereótipos, que não seja, em vez de uma coisa para se celebrar, seja uma agressão para essas populações que são tão mal representadas. Então, para mim, para minha trajetória, assim, foi muito importante encontrar outras mulheres que gostam das mesmas coisas que eu, para que a gente possa dar as mãos e construir outras possibilidades de ver o seu corpo sendo representado. Então, hoje, quando... eu estou, por exemplo, lá na Perifacom, que é o evento que eu produzo, e aí a apresentadora é uma mulher negra, as pessoas que estão concorrendo no concurso de cosplay são pessoas negras, eu estou passando a informação que esses lugares também são importantes para a gente acessar. Porque quando a gente fala de amor ao nosso corpo e essa questão dos afetos, a gente também está falando do lazer. A Jéssica falou uma coisa que assim, me atravessou, que eu não tive direito a brincar.
E aí me volta numa outra questão, que é o tempo todo eu estou negociando. Não, a gente vai falar de cultura nerd geek, porque esses corpos precisam ocupar esses lugares, porque isso também é produção de democratização, isso também é produção de afeto. Né? É importante pensar, quando a gente fala sobre os nossos corpos, pensar para além do amor, do afeto sexual. É do direito ao lazer também. Né? Eu cresci ouvindo que você é uma pessoa periférica, você precisa de saúde, educação. Se der tempo, a gente fala de lazer, porque lazer é supérfluo. Boa. Maria, numa entrevista você falou para a TPM que parar de ser vista como falta pode ser revolucionário para uma pessoa com deficiência. Como é que você virou essa chave? Né? Como é que foi o seu processo? Eu acho que eu passei muito tempo numa área meio nebulosa, assim, sem entender se eu tinha, de fato, ficado cega, ou se eu ia voltar, ou o que ia acontecer. E daí foi só em 2018 que eu meio comecei a aceitar. Antes eu só falava que eu tinha um problema de visão. E daí eu tenho um problema de visão. Aí eu esqueci o óculos em casa, eu ficava fingindo um monte de situações para não ter que falar que eu era cega. E eu acho que... Eu não sei, eu estava pensando também no que a Jéssica e no que a Andressa falaram. É muito cruel você ser uma pessoa PCD em alguns espaços, principalmente na escola, porque você não é absolutamente objeto de amor ou de desejo ou de... sei lá, tudo que eu queria quando era adolescente era, tipo, usar droga, ir pra festa e beijar na boca. E eu não podia fazer isso, porque eu não podia fazer nada. E eu não conseguia nem sair de casa, porque eu não sabia andar de bengala. E não... Foi muito difícil, mas foi muito difícil porque, de fato, eu não estava conseguindo, enfim, me aceitar. Mas aceitar não é uma coisa simples, é a mesma coisa que a Jéssica falou. Não é tipo, eu vou me amar e vai ficar tudo bem. Tipo, cara, ser deficiente é uma experiência que te mostra que você se aceitar e você se reabilitar é um processo de uma vida inteira. Tipo... Eu não sei, nessa coisa do auto-amor, para mim, quando eu recebi o café, eu acho que mudou muito essa questão, porque, sei lá, para mim, auto-amor hoje em dia, eu amar o café me amar de volta, porque eu fico recebendo carinho, tipo, o dia inteiro. E eu sei que enfim, o café é um cachorro, e eu sou uma pessoa, e a gente é diferente e tal. Só que na medida que eu cuido dele, ele cuida de mim de volta. E isso é muito poderoso e muda muito a chave, porque eu não sou mais lida necessariamente como falta na rua. Tipo, agora as pessoas vêm falando, tipo, ai, nossa, que incrível, você tem um cachorro. Daí as pessoas falam, ele é os olhos dela. Cara, tipo, o café é muito mais do que o meu olho. O café é tipo o meu olho, meu coração, minha cabeça, tudo. Ele faz muito mais do que um olho faria para uma pessoa. E eu não sei também... a gente está nessa mesa falando sobre, tipo, mulheres e ser mulher e tudo mais, mas eu não sei até quanto eu fui socializada como uma mulher depois que eu fiquei cega, porque eu não fui tratada em nenhum momento como mulher. Eu só fui tratada como cega. E eu não era atraente, eu não era, sabe, era outra coisa, eu era tratada como alien. E eu não sei, eu tenho dúvida mesmo, se vale a pena a gente esgarçar, tipo, o gênero mulher para me fazer caber dentro dele, ou se vale a pena você questionar esse próprio gênero em si, falar, tipo, foda-se, eu sou uma pessoa dissidente, eu não tenho nada a ver com isso porque isso não me cabe. Mas eu não sei, eu tenho dúvidas mesmo, sem respostas. Bárbaro. Inclusive, você lembra a gente... A Maria lembra a gente essa paixão pelos animais, porque os animais são os únicos seres que demonstram essa ausência de preconceito. Eles nos amam do jeito que a gente é, porque eles não têm essas categorias. Então, a gente lembra que a gente talvez pudesse aprender a amar dessa forma também um dia, quem sabe, né? Um pouco menos de estereótipos. Gente, a gente se esforça tanto como mulher, né, o tempo todo para sermos consideradas apresentáveis, né? Todo mundo, as mulheres antes de vir aqui já fizeram banho de loja, maquiagem, já deram tapa no visual, enquanto que os homens, basta sair do banho, dar uma banadinha e já está pronto para a festa, né? É uma coisa que marca uma desigualdade importante em relação à aparência, ao estético, né? Como que vocês três veem a possibilidade da gente diminuir essa desigualdade de expectativas estéticas mesmo entre nós, né? O que a gente pode transformar nisso daí?
Andresa, você quer começar? Eu quero. Eu acho que dialoga, inclusive, com o que a Maria estava falando sobre estar ou não dentro do gênero, ser lida, né, como uma mulher. Eu acho que dialoga com a questão, para nós, mulheres negras e mulheres que são racializadas, o quanto a gente está o tempo todo jogando com essa coisa do que é ser mulher. Porque muitos momentos da minha vida, eu também não me senti entregando tudo que eu precisava entregar enquanto uma mulher. Né? Tipo, você é uma coisa, você precisa, no meu caso, ou você precisa cuidar, você tem que entregar cuidado, e você precisa ser forte o tempo todo, pois ora, você é uma mulher negra, e se espera isso de uma mulher negra, e se espera um monte de coisa de nós mulheres, né? Essa coisa da vaidade. E aí, voltando na minha fala inicial do cabelo, que para mim foi libertador, porque um dia eu tô de lace, outro dia eu tô com meu black power, e outro dia eu tô de trança. E para mim é maravilhoso, porque eu realmente, isso foi uma coisa que eu posso falar com toda segurança, que eu fiz as pazes com o meu cabelo, né? Cara, quando você é uma mulher negra, e o cabelo principalmente crespo, cacheado, a sessão de tortura que a gente passa na infância para a adolescência é absurdo. Minha mãe esquentava um pente no fogão para passar nos meus cabelos. A gente passava uns alisantes que queimava todo o nosso couro cabeludo. E são coisas que às vezes me aterroriza só de pensar, tipo, cara, como a gente pôde sujeitar por anos mulheres, principalmente negras, com seus cabelos crespos, a essas sessões de tortura, né? E aí eu acho que dialoga com tudo que a gente tem falado da coisa de a gente precisa se aceitar, e aí quando a gente se aceitar é aceitar o outro, né? E aí eu acho que quando, de novo, reforçando que quando a gente olha para 10 anos atrás, a questão dos cabelos para as mulheres negras era difícil, eu não acho que está mais fácil hoje, porque a gente sai de um padrão e vai para o outro, aí precisa entregar o cabelo cacheado perfeito. Aí é tipo, e aí também se for negra e quiser alisar, não pode. Aí não se ama mais. Muitas caixinhas. E eu nem consigo te dar uma solução assim, é quase um desabafo, sabe? De que às vezes a gente sai de uma caixinha, putz, me libertei, agora crespo é lindo. Mas... E o meu cabelo é crespo, é aquele crespo que eu desembaraço 5 minutos, depois já está bolado de novo, assim, é muito crespo. Não é aquele crespo que é isso, assim, vão se criando outras categorias de cabelos. É um crespo, mas só pode ser crespo assim. Se for crespo assim, não pode. Então, é muito difícil. Eu acho que esses espaços para a gente trocar e dialogar sobre, seja o nosso cabelo, o nosso peso, a nossa deficiência, é muito importante, porque só assim a gente vai poder dividir as dores, e aí lá na frente eu vou lembrar, não, porque a Jéssica falou isso, a Maria falou isso, e aí a gente vai costurando e caminhando para essa construção que as novas gerações, as outras mulheres, as outras pessoas vão levar para frente, né? Que é esse futuro onde a gente possa ser o que a gente quer ser, né? E o que dá para ser, né? Porque, assim, às vezes a gente nem idealizando. É o que dá para ser hoje. Essa é a Andresa que você tem hoje e fique satisfeito. Maria, o que você acha dessa questão da gente buscar essa igualdade, né? Em relação às exigências que são feitas aos homens e as exigências que são feitas às mulheres. A respeito da aparência? A respeito da aparência. Não sei, eu acho também que deveria ser feito menos exigências em geral, tipo, para mulheres e para homens e para todos os tipos de minorias e interseções. Eu acho que é muito pessoal, tipo, como você quer aparecer, como você quer que as pessoas te leiam, como você quer que a sua aparência gere efeitos, ou, enfim. E é muito incrível. Isso é uma questão que sempre questionam muito, tipo, você é cega, mas você tem vaidade? Tipo, lógico que eu tenho vaidade, tipo, eu tenho pra caramba. E eu quero estar bonita, mas não dentro, sabe, do meu próprio jeito, assim. Bárbaro.
Continuo nessa, né? Bom, eu queria que tivessem mais homens, né, aqui ouvindo a gente. Já seria um passo para a gente diminuir essa desigualdade se a gente tivesse uma escuta também interessada, né, por parte do gênero. Mas eu gostei muito do que a Maria falou sobre essa coisa do gênero, né? Se a gente pudesse, de fato, pensar outras possibilidades de existência para além dessa coisa binária, né, de homem e mulher, seria muito interessante, assim. Acho que a gente tem começado uma discussão a partir disso, mas é isso, a gente poder pensar em menos exigências, poder pensar, como a Andresa falou, em caber menos dentro das caixas. E entendendo que as caixas, muitas vezes, são lugares de pertencimento, né? Então, a gente se obriga a estar dentro de alguma coisa para pertencer a determinado grupo, porque isso vai fazer com que a gente exista de alguma maneira. Mas, sim, eu acho que o corpo lido como um corpo de mulher, seja uma mulher cis, uma mulher trans, ele é muito mais cobrado do ponto de vista da exigência, mas não só isso, ele é um corpo muito mais marcado. Então, ele é um corpo que, inevitavelmente, vai sofrer mais violência, e aí independe, né, que corpo é esse. Sendo um corpo de mulher, ele vai sofrer. E se a gente for interseccionalizando, vai ficando cada vez maior essa violência, né? Então, uma mulher de periferia vai sofrer mais, uma mulher preta, uma mulher gorda, uma mulher deficiente. Essas violências não cessam, né? Elas não param. Quanto mais dissidência esse corpo acumular, né, quanto mais opressão social ele acumular, mais violentado ele vai ser. Diferente de um corpo masculino, né? Mesmo um corpo masculino que é oprimido, ele não vai ser tão oprimido quanto o corpo da mulher. E essa opressão, ela está em tudo, né? Ela está nessa exigência do corpo, dele estar bem posto, dele estar bem alinhado e sempre de acordo com o padrão, o que é extremamente exaustivo, né? Mas também não sei como fugir muito disso, né? A gente meio que vai se adequando porque é um jeito de existir. Fugir disso teria que criar um outro sistema de existência. Acho que talvez essa proposta seja sedutora, mas eu ainda não sei como fazer isso. Eu estava conversando com a Jéssica antes de subir aqui, né? A encrenca de eu ter aceito ser a mediadora sem ter a menor experiência de estar nesse lugar. Mas, enfim, ela perguntou, bom, mas e qual que é a tua parte nesse latifúndio, né? Porque você aceitou, né, amiga? E essa é uma intervenção muito freudiana, porque o Freud ele sempre queria saber qual era a parte do sujeito naquilo do qual o sujeito se queixava. Então, quando eu penso nessa pergunta, que as três trouxeram questões super importantes, eu acho que o mais interessante é a gente pensar onde que eu reproduzo isso, né? Quer dizer, nós aqui, quando nós nos olhamos umas às outras, como a gente se mede com o outro? Qual é o nosso olhar para a diferença? Porque senão a gente fica falando, a sociedade nos oprime, mas a sociedade é a gente. A gente que transmite e reproduz isso daí o tempo todo, né? Então, eu acho que cada uma ao seu modo trouxe essa questão de como é que a gente pode parar isso em nós mesmas também, né? Bom, de cada uma de vocês, né, qual foi a descoberta mais importante que vocês já fizeram sobre a autoestima de vocês que vocês poderiam transmitir para as mulheres, pessoalmente, né, para cada uma? Para as mulheres e para os homens que estão aqui nos ouvindo presencial e também pelo YouTube e pelos outros canais. Cara, eu acho que uma das coisas que eu olho e eu fico muito feliz, eu me celebro, é a minha capacidade intelectual, assim, porque eu vim, a minha história, ela, né, a gente passa por essas microviolências na qual você é o tempo todo cobrada e levada a um lugar no sentido de que, acho que o que você tem a oferecer para o mundo não é muita coisa, você não vai conseguir. Então, olhar para o meu trabalho e ver a minha questão organizativa e o quanto eu consigo entregar para o mundo e devolver as oportunidades através do meu trabalho é uma coisa que eu celebro e fico muito feliz, assim, sabe? E aí eu olho, principalmente para as mulheres que saem desse lugar, que é a periferia, que é um lugar de muita escassez, que é muito difícil se articular, não chega às oportunidades. Cara, eu estou sofrendo muito porque agora chegou um momento da minha vida que eu preciso saber inglês. E eu não tive essa oportunidade. E está tudo bem, a gente vai correr atrás dela. A gente o tempo todo dialogando com essas coisas que voltam para esse passado de, tipo, eu não tive as mesmas oportunidades. Então, eu fico muito feliz de estar sentada aqui, trocando essa ideia com vocês e poder olhar para vocês e falar, cara, acredita, não desiste, seu sonho é esse? Vai. Porque parece meio clichê,
Mas as pessoas, elas não ficam batendo nas suas costas e falando: o que você precisa? Você acredita nisso? Vamos procurar formas da gente realizar? Então, eu acho muito importante sempre estar reforçando isso, porque um dia fizeram isso comigo. É isso. Maria, o que você diria para uma pessoa que está passando por algo que pode se assemelhar com o que você passa e já passou, embora cada experiência seja única, né? O que seria uma dica para você? Eu acho que tem muito a ver com uma coisa que a Andressa falou, acho que na primeira resposta dela, que tem muito a ver com a ação, assim, acho que como não ser PCD, você sofre um monte de violências num nível muito básico, assim, tipo, as pessoas não falam comigo, se eu tô com outra pessoa, por exemplo, ontem eu tava com meu namorado na padaria, as pessoas não falam comigo, viram pra ele e falam, tipo, o que ela quer comer? Tipo, eu vou pro aeroporto e falo, ela tem prótese na perna, tipo, não querem ouvir, sei lá, eu não consigo nem entender qual que é o problema. Mas, tipo, é muito importante você ter ações positivas, assim, você falar, você se posicionar. E agora eu tô começando também a fazer a coisa que era a coisa mais importante para mim, que era quando eu fiquei cega, eu não conseguia ler mais, eu não conseguia acessar a coisa que para mim eu mais amava na vida. E daí a gente está fazendo uma editora de audiolivros, que é a Supersônica, que para mim tem um lugar muito importante de autoestima também, porque cada livro tem uma história diferente, tem um personagem diferente, tem... então, eu saber que eu estou em algum lugar ajudando a suprir uma coisa que, quando eu fiquei cega aos 13 anos, foi terrível sentir falta, me faz muito bem, assim. E acho que é muito importante você ter, tipo, representações. Você tem agora o PCD Pod, da Benedita Zerbini, do Pedro França, que tem... Enfim, cada episódio é sobre uma deficiência diferente. Eu estava conversando com a Andressa mais cedo sobre o França e o Labirinto, né? Que é o podcast de um detetive cego que tem um cão-guia que saiu ontem. E, pô, muito foda. Tipo, um cego detetive. Tipo, é muito importante você ter esse tipo de representação e você ter esse tipo de produção. Acho que, não sei, porque eu diria para uma pessoa que ficou cega, tipo, é muito importante você se reabilitar. É muito importante você ir para um centro de... tipo, Lara Mara, Dorina Will, Benjamin Constant, porque eles têm todas as informações lá. É muito importante você sair de lá também para ver o mundo de fora e para você conhecer pessoas, enfim. É muito importante você ter o máximo de informação possível, porque não vão te dar de mão beijada, então você precisa muito correr atrás. E é isso. Parabéns, essa iniciativa é bárbara. Jéssica. Bom, eu acho que o que eu diria para uma pessoa que é gorda como eu, a minha grande virada de chave foi essa que eu falei no começo, né? Quando eu comecei a entender que o meu corpo não incomodava a mim, incomodava as outras pessoas. E aí eu passei a entender o meu corpo como um veículo, como uma ferramenta para eu estar no mundo. Mais como um parque de diversões e menos como um lugar de punição, um lugar de culpa. Eu estava até respondendo uma pergunta da entrevista ali embaixo, e aí eu falei sobre isso, né? A repórter perguntou, é possível viver num corpo sem culpa? E eu acho totalmente possível, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, viver nesse corpo sem culpa. A gente precisa viver num corpo no qual a gente celebre. Então, eu acho que a gente precisa olhar mais para essas coisas celebrativas da vida. Claro que, né, a gente é oprimido o tempo todo, mas a gente tem o direito de se celebrar, né? O que a Andressa fala sobre a questão dos quadrinhos, isso ser uma forma de afeto, sim, né? A gente está aqui hoje, é uma forma da gente se celebrar e é uma forma de troca de afeto. A gente colocar em prática, de fato, o que a gente pensa sobre pluralidade ou sobre diversidade, porque é muito bonito no discurso, mas aí você olha, você pega a tua agenda de contatos e fala, bom, quantos amigos negros eu tenho? Quantas pessoas pretas frequentam a minha casa? Quantas pessoas gordas? Com quantas pessoas gordas eu já me relacionei? Eu tenho amigos que são PCD, eu me relaciono com eles, a gente tem uma convivência, ok, eu vou em lugares onde eles estejam confortáveis e a gente não se questiona sobre isso, né? Então, acho que a gente começar a se questionar sobre isso, né? Isso, pegar a parte da gente que cabe, né, nessa transformação, mas entender o corpo da gente como um veículo, não como um lugar para a gente se punir, para a gente se adequar, para a gente agradar o outro. A gente tem que se agradar. E esse corpo ele tem que estar funcional. Ele tem que estar... E aí fica, nossa, tem que ser muito saudável, e pipipipopopó. Não, a gente tem que ser um corpo feliz, tem que ser um corpo no mundo, tem que ser um corpo que está existindo e que está promovendo coisas. Eu faço coisa pra caramba, né? Não tem como eu ser limitada a um corpo que supostamente
supostamente seria um corpo doente porque não está dentro do padrão, né? Eu trabalho pra caramba, eu produzo intelectualmente e não só. Então, a gente precisa ter mais carinho com os outros corpos que são diferentes dos corpos padrão, né? Olhar isso com um pouco mais de afeto, de fato. Humanizar o que é diferente da gente. Acho que é isso. Gente, a gente sabe que os corpos, eles ditam oportunidades para a gente no mundo, né? Pessoas mais altas têm mais chances de conseguir empregos. Pessoas mais brancas, mais magras, mais homem, a gente vai ter um outro direito ao acesso, ainda mais num país como o nosso, né? Atravessado pelas questões da interseccionalidade, né? Pensar numa luta pelo direito aos corpos é pensar em diferenças de gênero, de raça, de classe social. Como é que vocês veem um jeito, vocês três aqui, 3 mulheres que estão nessa luta, formas de que a gente possa seguir juntas, que a gente conquiste isso juntas? Andresa? Cara, tem uma coisa do algoritmo, né? Acho que o algoritmo, ele não é uma coisa que existe no nada, ele é educado pelas pessoas. Eu acho que consumir mais mulheres, mais pessoas que não estão dentro desse padrão, já é uma ótima forma de conseguir socializar as oportunidades. Acho que essa aqui é uma oportunidade muito importante, inclusive. Eu acho que é isso, assim, acho que são uma das coisas que eu sempre falo. Consuma mais mulheres, né? Ai, não tem mais mulheres. Consuma mais mulheres. Acho que a gente tem uma coisa de criar demanda, né? Acho que a história, por exemplo, com a Perifacom é um pouco disso, né? Cara, não consegui acessar os eventos de cultura nerd geek grande. Fui lá e fiz o meu. O primeiro evento tinha 4.000 pessoas. O segundo tinha 10.000. Esse ano o nosso evento teve 13.000 pessoas. Cria demanda, porque é isso, assim, nós não somos únicas, mas somos diversas, né, no sentido de somos muitas mulheres gordas, somos muitas mulheres que têm deficiência, somos muitas mulheres não brancas, a gente precisa criar essa demanda. Então, acho que tem uma coisa de o mercado já viu que é importante falar sobre, porque há o capitalismo, realmente há o capitalismo, mas também tem uma questão de demanda, né? Acho que a gente tem ótimos exemplos aí de produções nacionais e internacionais que tinham uma grande representação, que performou muito bem no mercado. Então, acho que é importante que a gente possa consumir esse tipo de trabalho, porque isso que gera oportunidade. No fim, quando você vai consumir um produtor de conteúdo que é periférico, por exemplo, você tem um impacto na economia local muito grande. Então, de novo, eu acho que essas coisas elas têm interseccionalidade, porque o amor, o afeto, o cuidado, ele não pode ser uma coisa só ligada a uma questão sexual. Quem vai me amar? Cara, fazer girar a economia criativa entre as mulheres é uma forma de afeto e de cuidado, pois precisamos, né, pagar boleto também, né? Então, acho que é isso. É feira de mulheres que eu posso ir consumir de uma pequena produtora. Eu acho que essas coisas elas estão o tempo todo dialogando e elas são muito interseccionais. Maria? Não, eu concordo com tudo que a Andressa falou. E eu acho que... Eu não sei, acho que a questão da acessibilidade é meio grau zero de todas as minorias, né? Todo o nosso problema, no fundo... Quer dizer, não todo o nosso problema. Cada pessoa tem... Cada minoria tem milhares de questões simbólicas específicas e históricas e tal. Mas a acessibilidade, no fundo, ela perpassa todas, assim. Como que a gente não é prevista para estar no espaço público, para estar disputando os mesmos lugares e tudo mais. E acho que é muito importante isso que a Andresa falou, de você trocar o tipo de referência, você trocar para onde você está dando o seu dinheiro, o seu consumo, porque, não sei, sempre quando você está falando de inclusão, você tem, em um certo lugar, um desajuste de poder, né? Tipo, então os homens brancos têm que abrir espaço para incluir as mulheres, os PCDs, as pessoas pretas, as pessoas gordas e tal. Então, acho que é muito, muito incrível essa iniciativa mesmo daqui da Casa CPM, que é um evento feito por mulheres, para ouvir mulheres, para trocar experiências, e acho que não tem como a gente fazer essa luta sozinha, não tem como você incluir pessoas pretas, sem incluir pessoas deficientes, sem incluir pessoas gordas, sem incluir todas as minorias juntas, assim. E acho que é uma luta coletiva e acho que é muito... Acho que esse evento enfim, fala por si só.
É isso, gente, eu concordo exatamente com o que elas falaram e reforço, acho que a gente se questionar mesmo, né? Quando a gente chega nos espaços, os eventos que a gente vai, os lugares que a gente frequenta, os grupos, onde a gente está, de quem a gente consome, estamos consumindo de mulheres, quem são essas mulheres, né? Para onde está indo o dinheiro que a gente está recebendo, né? De que maneira que é o meu consumo, de que maneira que é o meu lazer, né? Com quem eu estou partilhando a vida. E aí, se ela puder ser o mais diversa e plural possível, melhor. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir mudar no micro, né? Então, se as pequenas políticas, né, as micropolíticas do dia a dia forem de fato executadas, senão é só uma falácia, senão a gente só fala e no fundo não acaba não mudando nada, né? Então não adianta a gente não imaginar. Eu acho que a gente precisa imaginar mulheres que vivem em corpos dissidentes em outros lugares. A gente precisa interseccionalizar isso. Então não tem como eu continuar imaginando uma mulher preta sendo só a doméstica. Não tem como eu imaginar a mulher gorda só sendo a pessoa que está tentando emagrecer. Não tem como eu imaginar a pessoa deficiente vivendo uma vida triste e privada de todas as outras coisas. A gente precisa viver juntos, né? E a gente precisa imaginar essas pessoas do nosso lado o tempo todo. Então, se a gente não conseguir imaginar isso, a gente está muito fadado a um fracasso, penso eu. Bom, gente... Eu agradeço muito a oportunidade de ter dividido a mesa com vocês. Foi muito bom ouvi-las. Vocês são muito importantes para todas nós. E agradeço a audiência também. E agora a gente continua com a próxima parte desse encontro aqui. Obrigada, gente.